Isolada por banhados e lagoas, se descortina no extremo sul do Brasil, uma costa de grande beleza selvagem. Este litoral começou a ser estudado nas últimas décadas porque é preciso conhecer a natureza para preservá-la. Há centenas de quilômetros de praias e dunas solitárias que se estendem até o Uruguai têm um imenso potencial ecoturístico. Elas são berço de uma diversidade impressionante, abrigando centenas de espécies de animais e plantas, algumas raras e sob o perigo de extinção. Praias e dunas também protegem a costa contra o impacto de fortes ventos e violentas ondas. Sabe-se que a paisagem desse litoral teve sua origem há cerca de 5.000 anos atrás. Neste período mais quente, o nível do mar estava cerca de 4 metros mais alto e a Lagoa Mirim mantinha uma abertura com o Oceano Atlântico. Quando o clima ficou mais frio e parte da água congelou nas calotas polares, o mar começou a baixar. As correntes e as ondas do mar formaram um comprido pontal que desviou o canal de abertura cada vez mais para o sul. Finalmente, o canal fechou e deu origem à Lagoa Mangueira e ao banhado do Taim. A Lagoa Mangueira, com características ecológicas próprias, é ainda quase intocada. O banhado do Taim é a parte da lagoa que lentamente se encheu de sedimentos. Imensas extensões de densa espadana fazem o banhado praticamente impenetrável. A vegetação aquática das numerosas lagoinhas cria um habitat para uma rica fauna. Mar, vento e areia moldaram nos últimos 4 milênios as praias e as dunas como as conhecemos hoje. Na parte sul, até o farol Alvardão, as ondas quebram bem perto da praia e cavam barrancos característicos. Aqui o mar deposita grandes quantidades de pedaços de conchas fósseis, dando a esse trecho o nome de Praia dos Concheiros. Algumas vezes, as ondas trazem fósseis de mamíferos gigantes que viveram aqui há mais de 10.000 anos atrás.
Além do alcance das ondas, os ventos barrem a areia das planícies em direção aos grandes campos de dunas móveis que se deslocam dezenas de metros por ano. Nessas planícies arenosas, quase privadas da vida animal e vegetal, somente as moitas do capim salgado servem de habitat para alguns insetos. Mais ao norte, concheiros, planícies e dunas móveis abrem espaço para largas praias e dunas verdejantes. Nesse trecho do litoral, as ondas quebram mais distantes da praia em bancos de areia. Os inúmeros naufrágios nesta costa rasa levaram à construção de grandes faróis. Às vezes, a luz e os nutrientes da água estimulam a multiplicação explosiva de microalgas, dando às ondas uma cor de chocolate. Microalgas e outros organismos planctônicos transformam as águas da arrebentação num berçário rico em alimento para peixes e crustáceos. Esta abundância biológica das águas atrai também gaivotas e 30 réis. Até botos, lobos e leões marinhos visitam estas águas em busca de peixes. De fato, a fartura de peixes tem sustentado pescadores artesanais, que vivem ao longo da costa solitária. Nas águas rasas, eles tentam sua sorte com redes de espera. Um pouco mais distante da praia, as canoas lançam redes que são puxadas pelos homens. Os barcos maiores pescam bem próximo da arrebentação. A pesca cada vez mais gananciosa está acabando com os peixes nesse litoral. A riqueza das águas se estende também para a praia varrida pelas ondas. Na areia úmida se escondem grandes quantidades de moluscos e crustáceos, que são explorados pelas aves costeiras. Gaivotas, pirupiros e 30 réis se alimentam na praia o ano todo. Até as garças dos banhados vizinhos visitam as praias oceânicas.
Durante o verão, densos bandos do maçarico branco acompanham o avanço e o recuo das ondas em busca de alimento. A gordura acumulada garante seu longo voo migratório no outono até a América do Norte. Nas praias abandonadas no inverno, a batuíra de coleira dupla engorda antes de voltar para o sul da Argentina. As praias solitárias são essenciais para o repouso seguro e a alimentação farta de todas as aves. Também servem como via de transporte desde os primeiros tropeiros até os dias de hoje. Cada vez mais, o trânsito provoca revoadas que consomem as reservas de energia tão importantes para a migração das aves. Sempre que os ventos mais fortes atingem a costa, as ondas oceânicas trazem rejeitos marinhos. Medusas, posturas de moluscos, lepas e carcaças de tartarugas de couro fazem parte da paisagem no verão. Os ventos da primavera varrem a praia e levam a areia seca em direção ao continente. Quando o vento encontra obstáculos, os grãos começam a se depositar. O primeiro acúmulo ocorre junto às plantas de Blutaparon, que formam pequenas dunas temporárias. Nesse ambiente, somente a Blutaparon e a Cáquile sobrevivem ao alto teor de sal da maresia. O caranguejo fantasma e o cachorrinho da terra se protegem do intenso calor sob a areia. Um pouco mais adiante, entre as plantas do capim das dunas, pequenas lagartixas caçam insetos. O tucu-tuco usa as folhas para se alimentar e construir seus ninhos em galerias subterrâneas. Quase toda a areia que o vento traz da praia na primavera e no verão fica retida pelo capim das dunas. O vigoroso crescimento desta verdadeira construtora de dunas favorece um acúmulo de areia cada vez maior. Assim se formam dunas mais altas que se expandem também em direção ao mar. Elas recuam no inverno quando as ondas removem parte da areia, mas voltam a avançar com os ventos da primavera. Este ciclo faz das dunas uma barreira natural contra a invasão de areia sobre os ambientes de retaguarda.
Protegidos pelas dunas, estes ambientes têm uma elevada biodiversidade. Nos locais mais secos, a margarida das dunas e o capim-colchão são comuns. Onde o solo fica úmido, o junco da praia predomina. Nas depressões, as plantas são alagadas pela água da chuva. Os sapos e as rãs aproveitam este habitat para se desenvolver. Quando a areia seca na primavera, as plantas começam a brotar e as flores colorem a paisagem. Toda esta vegetação abriga uma variada fauna de insetos. As formigas são as espécies mais comuns o ano todo. Aqui ainda vivem a jararaca da praia e a parelheira, e pequenas corujas se escondem em tocas. Arroios, que levam a água dos banhados para o mar, às vezes atravessam as dunas. Entre as plantas aquáticas vivem peixes de água doce e insetos. Alguns são presas e outros são predadores. Até ciris e juvenis de tainha vindos do mar sobem os arroios. Os densos caules das margens carregam coloridas posturas de caramujos e escondem pequenos e grandes pássaros. Algumas vezes, as capivaras dos banhados vêm em busca de novos pastos. Apesar da beleza destes ambientes, imensos florestamentos os invadem cada vez mais. A exploração da madeira é uma importante atividade para a economia regional. No entanto, os pinheiros prejudicam a integridade e a biodiversidade das dunas e dos banhados. Também a cobertura do capim das dunas tem sido danificada pela permanente pastagem de gado.
Estas agressões impedem a retenção de areia nas dunas e, assim, sua função de barreira natural. A areia solta carregada pelos ventos acaba por encobrir tudo o que encontra no caminho. Contudo, com a compreensão e a colaboração do homem, as praias e dunas tendem a recuperar suas características e funções naturais. Assim, as centenas de quilômetros de areias brancas podem restabelecer a integridade e a biodiversidade do litoral nos confins do Brasil.